Olá, alunos do sexto ano. Na aula de gramática de hoje, estudaremos o capítulo 10, substantivo e o número. Aprenderemos na aula de hoje a fazer a flexão de número do substantivo. Vamos lá? Comecemos com os substantivos simples. Flexionamos os substantivos terminados em ao, el, ol, trocando-se o L por IS. Exemplos: jornal, jornais, papel, papéis, barril, barris, anzol, anzóis, azul, azuis. Os substantivos terminados em R e Z são acrescidos de ES para o plural. Exemplo: amor, amores, luz, luzes. Caso o substantivo terminado em S seja proparoxítono ou paroxítono, o plural será invariável. Caso seja oxítono, acrescenta-se ES. Exemplo: ônibus, ônibus, lápis, lápis, país, países. Os substantivos terminados em N formam o plural em ES ou S. Exemplo: abdômen, abdômens, abdômen. Pólen, pólens. Os substantivos terminados em M formam o plural em ens. Homem, homens, viagem, viagens. Os substantivos terminados em X são invariáveis no plural. Exemplo: tórax, tórax, xerox, xerox. Os substantivos terminados em ão têm 3 variações para o plural: ões, ães e ãos. Exemplos: eleição, eleições, pão, pães, cidadão, cidadãos. Faremos agora a flexão dos substantivos compostos. A formação do plural dos substantivos compostos depende da forma como são grafados, do tipo de palavras que formam o composto e da relação que estabelecem entre si. Aqueles que são grafados sem hífen comportam-se como os substantivos simples. Exemplo: aguardente e aguardentes, pontapé, pontapés, girassol, girassóis, mal me quer, mal me queres. O plural dos substantivos compostos, cujos elementos são ligados por hífen, costuma provocar muitas dúvidas e discussões. Algumas orientações são dadas a seguir. Vamos lá? Flexionam-se os 2 elementos quando formados de substantivo mais substantivo. Exemplo: couve-flor, couves, flores. Substantivo mais adjetivo: amor perfeito e amores perfeitos. Adjetivo mais substantivo: gentil homem e gentis homens. Numeral mais substantivo: quinta-feira e quintas-feiras. Flexiona-se somente o segundo elemento quando formado de verbo mais substantivo: guarda-roupa e guarda-roupas. Palavra invariável mais palavra variável. Exemplo: alto-falante e alto-falantes. Palavras repetidas ou imitativas. Exemplo: reco, reco e reco, recos. Flexiona-se somente o primeiro elemento quando formado de substantivo mais preposição clara mais substantivo. Exemplo: água de colônia e águas
de colônia. Substantivo mais preposição oculta mais substantivo. Exemplo: cavalo, vapor e cavalos, vapor. Substantivo mais substantivo que funciona como determinante do primeiro, ou seja, especifica a função ou tipo do termo anterior. Exemplo: palavra-chave, palavras-chave. Bomba relógio, bombas relógio. Notícia bomba, notícias bomba. Homem rã, homens rã. Peixe espada, peixes espada. Permanecem invariáveis quando formados de verbo mais advérbio. Exemplo: o bota fora e os bota fora. Verbo mais substantivo no plural: o saca-rolhas e os saca-rolhas. E temos os casos especiais. Exemplos: o louva-a-Deus e os louva-a-Deus. O bem-te-vi e os bem-te-vis. O bem-me-quer e os bem-me-queres. O João ninguém e os Joões ninguém. Bons estudos!